Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 3 de abril de 2025. E agora eu estou numa sinuca de bico, eu preciso repensar várias coisas que eu propunha e que eu dizia, ainda mais porque às vezes na pressa, né, de fazer um comentário numa rede qualquer, ou de fazer uma colocação um pouco mais, sei lá, mais enfática. Para simplificar, muitas vezes eu acabo me colocando como um defensor do humanismo, e vou sempre lembrar aqui o quanto a ditadura militar brasileira, né, sabotou o currículo escolar justamente na área de humanidades. E agora eu tenho que repensar isso profundamente, né? Aguardem aí provavelmente desdobramentos sei lá, dessa reflexão, porque eu estava conferindo o Twitter antes de gravar e tinha uma reportagem, acho que da New Yorker, que é uma revista que eu assino, que é maravilhosa, adoraria que o mundo fosse só o que tem na New Yorker, mas é sobre um documentário chamado Fiume o Morte. Fiume o Morte. Me chamou a atenção em primeiro lugar a foto da chamada. A foto eram 3 malucos sem camisa, aparentemente de capacete, segurando umas granadas, uma coisa meio esquisita. Em segundo lugar, Fiume o Morte, eu estou no começo do curso de italiano, mas já me basta para saber que fiume é a palavra em italiano para rio. E aí por que vai ter alguma coisa que é rio ou morte? Não rio de risada, rio, né, fluvial. Né? Mas que coisa estranha. Eu resolvi dar uma olhada e aí eu descubro que esse é um documentário, um filme que está fazendo sucesso, que aliás agora eu quero muito assistir, sobre um episódio que eu absolutamente desconhecia e que tem ecos, sei lá quantos anos mais de 100 anos depois, 106 anos depois. Pois bem, o nosso episódio, essa história toda começa com um poeta, por isso que eu estou aqui em crise com relação ao humanismo, não é? Na Primeira Guerra Mundial, né, quem diria um poeta muito conhecido, um poeta nacionalista, né, grandiloquente, chamado Gabriele D'Annunzio, um poeta italiano. Ele se destaca na guerra como um soldado de um valor extraordinário, praticamente um herói, e ele cresce no imaginário popular. Ele é um cara ali tentando propor uma visão grandiosa, né, do povo italiano. E, bom, acaba a Primeira Guerra Mundial, acaba mal para praticamente todo mundo, não é? E ele não se conforma que a Itália tenha tido que abrir mão de uma cidadezinha na Croácia que agora se chama Rijeka, eu não sei, eu já esqueci, tá bom? Mas que essa cidadezinha para os italianos se chamava Fiume. E aí ele diz que onde já se viu tem italianos morando lá, então a gente não pode abrir mão disso. E o que acontece, não estou brincando, ele simplesmente junta ali mais um bando de militares loucos e ele invade a cidade, invade a revelia do governo italiano, das Forças Armadas. Ele cria ali sua própria armada, né, e invade, parece alguma coisa do Brancaleone, uma coisa tão surreal, né? O cara é um poeta, onde já se viu. Bom, ele invade e monta ali, praticamente ele vira um reizinho de Fiume por aproximadamente um ano, né? E não só um reizinho, ele cria ali praticamente uma nova civilização. Ele inventa uma constituição que mistura poesia, mito, rituais cívicos. Aí eu vi algumas fotos e aí você fica assustado, porque isso é 1919, isso foi antes do Mussolini botar as botinhas de fora, não é mesmo? Muito antes do Hitler botar o bigodinho de fora. E o cara tá lá com umas roupinhas ridículas e umas botas e uns uniformes, fazendo paradas, fazendo, né, rituais cívicos e propondo inclusive um tipo de constituição estranhíssimo, né, em que ele divide lá a sociedade em 9 corporações, os marinheiros, os comerciantes, ou seja, o que for 9, e teria uma 10ª, que seria a 10ª dos homens superiores. Quem são os homens superiores? São os poetas e os heróis, no qual ele provavelmente se inclui, né? Aí você fala, não, você está brincando, isso é um teatrinho, esse cara ficou completamente maluco. Isso aconteceu, durou um ano. Aí chegou uma hora que acho que a Itália ficou com o saco cheio dessa história. Eu falei, meu amigo, para com essa palhaçada, o que você está brincando aí de ser um imperador, um novo César, um novo Augusto, né? Vão acabar com essa palhaçada. E ele não arreda pé,
No fim, as Forças Armadas italianas, elas invadem Fiume, ele resiste militarmente, ele morre, cara, tiroteio, bomba, granada, um Deus nos acuda. E eu falo, não é possível que isso realmente aconteceu, não é? Como é que eu sei tantos detalhes? O artigo mencionava rapidamente essa história, eu não sabia nada a respeito. Você sabe que a curiosidade matou o gato e o Renezinho juntos, e aí eu peguei e perguntei para o ChatGPT, ChatGPT, meu caro, o que você pode me dizer a respeito do poeta Gabriele D'Annunzio e a ascensão do fascismo, a ascensão de Mussolini? Pronto, aí deu ali uma conversa que eu fui esticando, ele mesmo, aliás, o ChatGPT tem se mostrado um excelente quem sugere é o quê? É um sugeridor? Não sei. De novos caminhos, às vezes bastante surpreendentes. Eu vou, como sempre, compartilhar com vocês o link está na descrição desse episódio, não importa onde você ouça, né? Vai estar sempre na página do radinhodepilha.com, você pode fazer buscas, a gente tem um canal no Telegram, a gente tem um canal no WhatsApp, está tudo sempre lá, né? Milhares e milhares de episódios estão lá. Mas voltando à conversa com o ChatGPT, eu fui me aprofundando, não satisfeito, procurei depois o Wikipedia, salvei os links lá, o Wikipedia fala do Gabriele D'Annunzio, fala também dessa aventura de Fiume. Pois bem, o que acontece com esse completo maníaco que resolveu brincar de, sei lá do quê, brincar de imperador, né? Ter uma cidade para chamar de sua, não é? O que acontece é que o Mussolini já estava começando a despontar, né? Mussolini acaba aprendendo algumas lições com o nosso nosso inimigo D'Annunzio, né? Então, quando Mussolini, e aí vem de novo a questão do humanismo, o Gabriele D'Annunzio era um poeta. Qual era a formação do Mussolini? Jornalista. Eu estou sempre aqui levantando a bola dos jornalistas, mas é perfeitamente possível que um jornalista se torne um completo monstro. Veja aqui o Trump, que afinal era uma estrela da TV, também se torna um demônio que está colocando a civilização em risco. Mas, pois bem, Mussolini presta atenção, ele aprende a lição, e quando Mussolini cria o fascismo, vale lembrar que o fascismo é uma criação, até o próprio nome vem do Mussolini, ele se inspira no Gabriele D'Annunzio. Então você pode, embora tenha diferenças entre os dois, né, o nosso amigo poeta, o nosso inimigo poeta, o D'Annunzio, ele é muito mais místico, muito mais, sei lá, muito mais estético. O Mussolini é um cara muito mais pragmático, ele vai montar estruturas de administração, aquela arquitetura pesadona, né, ele vai tentar construir um império. Mas não tem como negar que o verdadeiro pai, pelo menos espiritual, a inspiração do fascismo é o Gabriele D'Annunzio numa aventura completamente... É como, sei lá, se de repente... isso me fez pensar, obviamente, na Argentina e as Malvinas, né? Quando de repente a ditadura militar argentina estava mal na foto, eu falei, vamos fazer alguma patetada aqui só para ver se a gente desperta algum último vestígio, algum resquício, né, de nacionalismo. Vamos, sei lá, invadir as Malvinas. E apanharam que nem cachorro magro, não é? Aliás, parece hoje que o Milei, acho que com relações que eles tem essas datas, né, comemorativas, o Milei se pronunciou sobre as Malvinas, e aí ele resolveu uma pegada um pouco diferente, dizendo que o que ele quer, ele não quer conquistar as Malvinas militarmente, ele quer tornar a Argentina tão sexy, uma superpotência mundial, tão interessante, que os próprios habitantes das Malvinas queiram se julgar argentinos. Como se ego fosse uma questão contagiosa. Mas voltando aqui, não é? Mas o nosso amigo Mussolini, que era, de novo, um jornalista, um arruaceiro, um cara chegado ali num tumulto, mas isso me faz pensar bastante nessa questão do papel da arte, no papel do humanismo. Vale lembrar que Hitler, antes de mais nada, era um pintor de paisagens bucólicas, que, obviamente, né, como a gente não precisa forçar aqui a sua memória, não é por isso que ele é lembrado.
né? Ele realmente ele é um pintor frustrado, ele foi rejeitado pela Academia de Viena, né? Mas aqui, eu até vou dar link de novo para aquela outra conversa com o ChatGPT sobre o papel do ressentimento, né? O papel dos outsiders, daqueles que se sentem excluídos, né? E resolvem, sei lá, sentar na janelinha do bonde e se vingar da sociedade como um todo. Como um todo é um vício linguístico curioso, parece uma palavra em japonês, né? Como um todo. Mas voltando, eu tenho que repensar, só estou ganhando tempo aqui enquanto eu tento digerir essa história de que o fascismo que a gente está vendo ressurgir, né, de uma maneira gritante, literalmente gritante, alaranjada, não é? Ela nasce com arroubos de um poeta sonhando com glórias do passado. E essa história de glórias do passado é um bom eixo, porque na hora aí eu pedi lá para o ChatGPT, olha, você quer que eu fale dos desdobramentos políticos, sociais? Eu falei, não, sabe o que me interessa? O que me interessa de verdade aqui é o quanto essa estética que surge com o D'Annunzio, o quanto essa estética acaba influenciando o que vem depois. É legal, quando você fala alguma coisa que o ChatGPT acha relevante, pelo menos sobre a sua personalidade, ele coloca ali memory updated. Então ele atualizou a memória, eu não sei exatamente por quê. Talvez porque eu tenha me preocupado pela questão estética. Não é? Mas aí ele vai falar, olha, sim, né, o Mussolini prestou atenção nessa coisa ritualística, nesses grandes eventos super produzidos, o Hitler também, mas tem algumas diferenças e eu quero compartilhar isso com vocês, porque tem uma coisa que vem, sei lá, aparecendo de vez em quando aqui no radinho, é o quanto algumas figuras, sobretudo figuras que eu classificaria ali no espectro da sociopatia, elas ficam fascinadas por figuras gloriosas do passado. Né? Então o cara leu sobre a vida do Alexandre o Grande, grandíssimo filho da mãe, mas tudo bem. Ficou fascinado com as conquistas de César. Então a gente já comentou aqui que essa saudação nazista, que o Elon Musk parece ter um apreço bastante interessante, da onde vem essa saudação nazista? Não, ela não é a saudação do César ou dos romanos, não, porque não tem nenhum registro na arte romana, que é bastante abundante, a gente tem bastante coisa dos romanos, ninguém está fazendo aquela saudação ridícula. Né? Aquela saudação ridícula, ela aparece numa pintura do Louis David, que é um pintor francês, que gostava de agradar quem estivesse no poder, primeiro a aristocracia, depois a Revolução Francesa, tanto faz, o cara era muito flexível, né? Depois a gente vai falar disso sobre o Rothko, e aí ele, quando começa a pintar umas cenas, né, da República Romana, porque ele acha que vão ser inspiradoras para aquele momento político, né, ele faz ali, eu já esqueci o nome do quadro, é o Juramento dos Horácios, seja lá o que for, em que tem uns homens virilíssimos, guerreiros ali, as mulheres apavoradas, frágeis e delicadas, e eles estão ali mostrando a sua aliança, fazendo uma saudação que acabou dando origem à saudação nazista. Então essas coisas, né, essa reapropriação de alguns símbolos, de algumas maneiras de narrar, ou maneiras de apresentar, elas se multiplicam. Então você veja, um quadro infeliz, né, de um pintor oportunista francês acaba sendo ali adotado pelo Elon Musk, que provavelmente acredita em supremacia branca. Eu já estou careca de falar aqui que se os brancos fossem alguma coisa suprema, né, na época de Roma os vikings estavam andando de automóvel. Não, os vikings eram o povo nórdico, estavam numas tribos completamente primitivas, enquanto Roma tinha aqueduto, engenharia, etc, etc, etc. E os romanos não eram necessariamente louros de olhos azuis, né, nem eram tão brancos assim. Mas voltando, estou fazendo uma digressão, porque realmente isso tudo mexeu um pouco comigo. Mas vamos voltar aqui para a questão estética. Quando eu pedi para o ChatGPT fazer essa analogia, ele falou, eu vou fazer uma analogia, mostrar aqui a diferença, né, entre o fascismo e o nazismo, né, sobretudo do ponto de vista estético. O que é interessante é que o Mussolini ele vai tentar legitimar, né, o poder dele recorrendo à questão da Roma imperial.
Então ele vai ressuscitar símbolos imperiais. A própria palavra fascismo, vem de uma coisa, um objeto que na Roma imperial, eu nunca lembro direito, acho que quando um oficial de justiça saía na rua para executar lá as coisas, ia com ele ali uns caras para reforçar a lei e a ordem, eles iam carregando feixes de varas amarrados com uma lâmina de machado, né? Essa é o símbolo do fascismo, vem daí, chama fasces, né, em latim, né, em Roma. Perdão, limpando um pouco a garganta aqui. Mas, pois bem, o fascínio de Mussolini pelo Roma Antiga, por todo aquele impacto da arquitetura e do poder, etc. e tal, sobretudo de maneira simbólica, ele vai ressuscitar um objeto real, um instrumento que também era simbólico, ninguém ia usar aquilo de verdade para bater na cabeça dos outros, né? Espero que não. Mas ele vai pegar esse objeto, que é o fasces, e vai transformar no símbolo do fascismo. Eu me lembro que durante algum tempo, acho que foi no governo do Jânio, tinha um monumento, se eu não me engano, na Avenida Brasil, que tinha essas duas coisas, essa fasces do fascismo estavam ali. Né? Eu falei, mas por que tem um monumento com símbolos fascistas? Bom, por sorte tiraram, mas esse monumento existe, alguns de vocês paulistanos talvez se lembrem disso. Né? Mas Mussolini era tão fascinado pela questão da glória romana que ele vai destruir bairros inteiros ou regiões inteiras de Roma, porque, segundo ele, fala, não, tem uma ruína romana aqui embaixo, e essa ruína romana é mais importante do que quem vivia aqui em cima. Então, se por acaso, né, quando você vai a Roma e percebe que o Coliseu está ali, bastante bonito para você ver, você tem o fórum, várias coisas, né? Não é que aquilo foi preservado ao longo de milhares de anos. Não, o Mussolini que simplesmente arrancou tudo para tornar visível a glória romana. Né? Ele vai, inclusive os bueiros de Roma passam a ter aquele SPQR, Senatus Populus, seja lá o que for de Roma, eu nunca lembro direito o que quer dizer SPQR. Então ele vai tentar ressuscitar ao máximo, ele vai tentar resgatar o barco de Calígula que estava num lago, ele vai, né, tentar se colocar numa linhagem direta com esses imperadores romanos, certo? Certo. Não, horrível, mas de qualquer maneira é isso. Mas Hitler é diferente, porque Hitler, lá vem esse complexo de inferioridade das raças nórdicas, não é mesmo? As raças nórdicas não têm uma Roma para se vangloriar. Elas não têm uma Atenas para se vangloriar, elas não têm absolutamente nada para se vangloriar. Então, duas coisas acontecem. Em primeiro lugar, né, o Hitler vai se pautar não tanto por essa simbologia romana, né, mas vai se pautar pela simbologia nórdica, ele vai se pautar pelos mitos nórdicos, por Valhalla, né, os guerreiros, a morte gloriosa do herói, né, a morte como uma coisa que é positiva. Ele vai, o lema vai ser, como é que chama? Como é que era mesmo? Era Volk, Blut e Boden, né, 3 palavras fortes que querem dizer sangue, floresta, como é que é? Blut? Povo, sangue e floresta. Né, para dizer, nossa, nós não somos civilização nenhuma, lamento, mas nós somos um povo, unidos pelo sangue, e tem aqui a nossa ligação com o Boden, com a floresta. Né? Então ele vai explorar esses mitos nórdicos, ele vai nadar de braçadas com a obra de Wagner, porque Wagner está justamente ressuscitando essas narrativas, o Anel dos Nibelungos, aquelas histórias de louco com dragão, espadas e heróis invencíveis e louros. A própria SS, que era aquela polícia, nem sei como chamar, SS nazista, eles se enxergavam ali como se fosse uma nova classe de cavaleiros, como se fossem os templários, alguma coisa especial dessa, embora eles tivessem um desprezo grande pelo cristianismo, porque afinal o cristianismo valoriza quem é fraco, isso para os caras é absolutamente inaceitável. Eles vão tentar, a SS é muito curioso, porque o próprio símbolo da SS, se eu não me engano, é baseado numa runa, né? E a própria suástica, também eles vêm com essa história que a suástica ela é uma releitura
de um símbolo ariano do Sol. Isso, vamos lembrar aqui que não existe raça ariana, né? O que você pode atribuir à palavra ariana são duas coisas. Primeiro, é uma heresia cristã na região de Ravenna, na Itália, porque o cara chamava Arian, só por causa disso, então você tem o arianismo, e você tem também uma civilização na Índia, né, que deu origem às línguas arianas, mas que não tem nada a ver com gente loura de olho azul, então, portanto, ariano é um completo delírio. Mas a SS, ela vai criar o que chama de Totenkult, o culto aos mortos, a quem morreu de uma maneira gloriosa, né? Eles vão criar, a SS vai criar um think tank, né? uma tropa de elite do pensamento, chamado de Ahnenerbe, né? Que vai justamente procurar provas arqueológicas inexistentes. Na verdade, eles vão forjar provas arqueológicas da civilização ariana. Então, eles vão começar a escavar no Tibete, na Escandinávia, para eventualmente achar alguma coisa falsa, forjada, né, que justificasse essa história toda. Então, é um pouco diferente, mas você vê que os nazistas, por não terem a legitimidade da questão romana, e também provavelmente por não quererem se associar a gente um pouco mais morena, né, com muito mais diversidade. Roma tinha uma diversidade incrível, né? Eles vão atrás de narrativas nórdicas ou narrativas completamente delirantes e fictícias. Mas o que me deixa voltando para a questão humanista, não é mesmo? O que me deixa realmente perturbado, que eu realmente não sabia, que um dos grandes ideólogos do fascismo é um filósofo chamado Giovanni Gentile, que de gentil não tem nada, né? Então, como é que você tem um filósofo que vai fazer um livro ali justificando a questão de que o indivíduo não tem que levar em conta o indivíduo, o que vale é a submissão ao Estado, né? E aí vem aquelas frases sensacionais, né? Aqueles slogans, né? Acreditar, obedecer e combater, que é um dos favoritos do Mussolini. Mais vale um dia de leão do que 100 dias de cordeiro. Então eu estou aqui devagarinho aprendendo que essas figuras todas realmente tem um monte de gente ressentida, que quem manda não fazer terapia, né, e que vai tentar se cobrir com uma aura, com uma glória, ou de civilizações que já passaram e que não eram exatamente assim, o cara está dourando a pílula, ou vão criar narrativas completamente fantasiosas, e tem sim uma contribuição inegável do que a gente poderia chamar de gente de humanas, né? Então eu fico aqui, às vezes, eu preciso arrumar um outro termo para isso. Eu estou sempre falando aqui que eu tenho que pensar mais ou menos como o nosso amigo Caetano Veloso, e pensar em outras palavras, porque essas estão começando a ficar um pouco gastas demais. Então, enquanto eu assimilo um pouco essas coisas todas, o canal Religion for Breakfast, que é um canal aqui amigo do Radinho, eu estou sempre citando esse cara, ele fez produziu um conteúdo ali, um vídeo extremamente interessante, sobre, como hei de dizer, sobre narrativas e a verdade factual. A questão é a seguinte: se você fizer uma pesquisa nos Estados Unidos, né, provavelmente ainda mais agora, né, com esse retorno do obscurantismo e do fanatismo, né, quantas vezes você vai ao seu templo, à sua igreja, não importa qual é a sua crença, se é evangélico, católico, muçulmano, quantas vezes você vai, né, e você vê quantas vezes que as pessoas declaram: eu vou toda semana, eu vou 2 vezes por semana, tem lá todo... Ok, bonito, bacana, você pode até escrever a respeito, fazer teses, mas a questão é, como é que você sabe se as pessoas não estão mentindo? A questão é, sim, estão mentindo. E aí ele está mostrando aqui um estudo extremamente interessante, em que os pesquisadores resolveram buscar uma operadora de celular e falou: olha, eu quero, vocês têm... Não é nem uma operadora de celular, acho que eu até já comentei essa história, mas tudo bem, a gente... ela vai se encaixar um pouco melhor no contexto, porque tem outras histórias parecidas. Eles vão atrás de uma empresa dessas que ficam vendendo para lá e para cá as nossas informações, né? E eles falaram: olha, vocês têm dados sobre o deslocamento das pessoas? Claro, todo celular fica registrando onde você vai todo santo dia, né? Imagina. Né? Mas só que essas informações estão anonimizadas, você não vai saber quem é. Não importa saber quem é, né? Eu quero saber só sobre a movimentação das pessoas.
E aí eles vão cotejar, comparar, né, colocar lado a lado as declarações que as pessoas fazem e, digamos, as pistas que eles deixam sobre sua movimentação ao longo do tempo e ao longo do espaço. Moral da história não é bem assim. Então, não é tão fácil assim você saber se, sei lá, o cara... como é que você sabe se o cara foi à igreja a partir dos dados? Ele pode ter ido a um casamento, vai ver que nem era, ele não foi ali fazer, sei lá, rezar. Ele pode ter quebrado o carro na frente da igreja, ele pode ver que o dentista dele é do lado da igreja, sei lá. Né? Tem alguns riscos, né? Você tem que fazer algumas concessões ali, mas é perfeitamente possível você ter conclusões muito mais claras sobre quais são os hábitos reais de frequência aos templos. E não preciso dizer que é bastante diferente do que as pessoas dizem. E pegando carona nesse novo tipo de pesquisa, que não é baseado só em declaração, só baseado em informação dada pelo próprio envolvido, não é? Aquela empresa que é concorrente do Uber, como é que ela chama? Lyft. Acho que não tem Lyft no Brasil, mas lá fora tem. É um concorrente do Uber. Eles resolveram fazer uma pesquisa sobre discriminação. E, imagina, eles têm uma quantidade gigante de motoristas de todas as etnias possíveis que ficam circulando o tempo inteiro, né? E esses motoristas cometem infrações, certo? Certo. A questão as infrações, né? Quantas vezes um motorista é parado, né? Qual é o tamanho da multa que ele recebe, né? Isso tem a ver com simplesmente o comportamento dele ou será que tem alguma discriminação na questão da polícia? Será que a polícia vai parar mais algumas etnias do que outras? Os raríssimos aqui que são negros ou que são de qualquer etnia um pouco mais visível, provavelmente vão confirmar. Estou lembrando aqui de amigos que foram parados em circunstâncias simplesmente revoltantes, não é? Vão provavelmente sorrir ou então chorar, não sei, porque obviamente os dados indicam isso. Não é? Se a quantidade de multas e a gravidade das multas aplicadas a motoristas de algumas minorias, adivinha quais são? Elas são desproporcionalmente mais altas e veja, como a empresa também tem um aplicativo que o cara usa, ela sabe a velocidade que ele estava. Não é? Então, veja bem como a gente consegue comprovar algumas coisas que poderiam ser simplesmente alegações vazias. E eu digo isso porque, já que a gente está falando de fascismo, a Sabine Rosenfelder, que é uma amiga aqui do Radinho, ela fez um vídeo que falou, olha, eu não costumo falar sobre questões políticas, meu papel aqui é ciência, mas a questão é que os cientistas estão levantando a voz, alguns, nem todos, chamando o que está acontecendo de, adivinha o quê? Fascismo. Não é porque o governo americano está demitindo a rodo, está, por exemplo, condicionando a Universidade de Colômbia, parece que está na mira do governo. Eles dizem o seguinte, olha, a gente tem aqui não sei quantos milhões para dar para vocês, mas a gente só vai dar se vocês banirem o uso de máscaras. Hã? Banir. E eles vão começar a dar pitaco sobre questões de diversidade. Olha, vocês, esse negócio de diversidade aí tem que acabar. Esse negócio aí de permitir protestos tem que acabar, senão não tem dinheiro. Né? Então você começa a ter uma interferência direta, mas aí vem o que é pior, que muitas universidades, antes mesmo de levarem um pito, antes mesmo de terem a mesada suspensa, elas estão, por conta própria, tomando medidas que são, digamos, um retrocesso. Então, eles estão chamando isso de obediência antecipada, que é o que acontece, infelizmente, nesses regimes ditatoriais. Né? Quando as pessoas percebem que existe a possibilidade de opressão, de terror, elas, por medo, começam, antes mesmo de alguém bater na porta, antes mesmo de alguém questionar, puxar a orelha, tirar o subsídio, tirar seja lá o que for, né, elas começam a aplicar o que elas acham que vai agradar ao governo, e é isso que preocupa, porque a gente já comentou aqui inúmeras vezes, né, o Pedro Aleixo, um político brasileiro na época do AI-5, esse divisor de águas, né, do totalitarismo brasileiro, né, ele falou, olha, o que me preocupa aqui não é o general, é o guarda da esquina. Né, o que me preocupa aqui é que qualquer cara que vai se achar no dever, né, de demonstrar a sua adesão, né, a essa mentalidade toda e vai errar a mão, que é o que provavelmente já deve estar acontecendo. Né, aqui eu solidarizo com raríssimos que estão morando fora,
né, que estão provavelmente sujeitos a arbitrariedades, a discriminação, não porque o Trump mandou aquele guardinha ou aquele xarope da imigração pegar no seu pé. Não, é simplesmente porque isso se chama obediência antecipada, antecipatória. Né? Vale lembrar aqui que é o ex-presidente da Costa Rica, que se não me engano é um Prêmio Nobel da Paz, ele recebeu um e-mail dizendo que o seu visto estava cancelado. Então, numa época em que vistos são cancelados, né, green cards são revistos, em que pessoas são expulsas sumariamente, em que você é parado na rua porque você é diferente, então acho que vale a pena a gente lembrar dessa história que começou com poetas inconformados, não é? Começou com filósofos, começou com isso para mim é muito desconcertante. Eu tinha mencionado aqui o Rothko, agora só para me dar um pouco de alegria, o Instagram acabou mostrando para mim um videozinho curto sobre um pintor que eu simplesmente adoro, que é o Rothko, que me emociona as lágrimas, não é? Ele está ficando muito popular na década de 50 e 60, e o que acontece, ele recebe uma encomenda, olha, a gente gostaria que você pintasse uns painéis, o espaço é esse, é um salão desse tamanho, a gente precisa de umas coisas de grande porte, e a gente vai te pagar uma grana. Quem estava propondo isso era um restaurante chique chamado Four Seasons, que ficava num prédio também chiquérrimo, que é o prédio da Seagram, que aliás, de novo, aquelas ironias, né? O modernismo da Bauhaus nasce como uma coisa acessível e popular e acaba virando, obviamente, uma coisa cara para as elites, ok? Mas então esse restaurante encomendou, ele começou a fazer os painéis, ele fez os painéis, aí um dia ele foi almoçar no Four Seasons e ele ficou horrorizado, porque era uma coisa absolutamente farialímica, só tinha gente podre de rica, era uma ostentação, o lugar era caríssimo. E ele, que era um cara com ética, né, alguém capaz de dizer não, ele olhou e falou, mas o quê? Eu vou pintar meus quadros, que eu estou aqui espremendo a minha alma, espremendo o meu coração, né, tentando tocar o coração das pessoas para virar pano de fundo, enquanto alguém come lagosta e toma prosecco, né, toma champanhe. Não, isso é o fim da picada. O que ele faz? Ele devolve o dinheiro, ele pega os quadros que ele estava preparando e ele distribui gratuitamente para os museus. Ufa, então está aqui uma certa dose de inspiração de alguém que não se pautou, né, que teve coragem de dizer não, né, que teve coragem de manter a sua integridade, custasse o que custasse. Espero que isso, sei lá, dê um pouco de alento, né. Raríssimos, tenho vários outros assuntos que envolvem desde a sua idade cronológica versus a sua idade biológica, a saúde da sua cutis versus bactérias do iogurte, sei lá, mas vamos deixar isso para amanhã. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.